depravação total do homem, né? Depravação total. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Deus, que o teu Santo Espírito opere de uma maneira especial. Que o teu Santo Espírito possa me iluminar, Deus, para que eu possa ministrar, Deus, com a graça do Senhor, mas também possa iluminar o coração dos irmãos, Pai, para compreender a palavra, Deus, para que ela possa atingir o seu objetivo, Deus, que é gerar vida, que é gerar arrependimento, que é renovar, quer nos dar a sabedoria, nos dar o entendimento, Deus, da Tua palavra, para avançarmos, para não sermos enganados, Pai. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Eu quero ministrar a parte da palavra hoje. Essa palavra, ela está distribuída em 6 princípios. Né? E eu vou ministrar o 3º e o 4º, que o 1º e o 2º já ministrei, né? E o 5º e o 6º eu vou ministrar à noite. Mas antes de ministrar, então, a respeito do 3º e o 4º princípio, é o seguinte: todo homem natural é inimigo de Deus. Todo homem, né, natural, ele é inimigo de Deus, inimigo mortal, né? Todo homem natural, ele é inimigo de Deus. Romanos 2,10, glória, porém, e honra e paz todo aquele que pratica o bem, ao judeu também, ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, assim pois... antes de, como introdução, eu queria falar um pouquinho sobre isso daqui, e também sobre, eu quero dar uma repassadinha no que foi ministrado na primeira parte. Quero dar uma repassadinha para vocês poderem entender, uma repassada rápida. Então, quando você ouve alguém falar, seja ele do mundo ou seja evangélico, na maioria das vezes, você ouve falar não há acepção de pessoas, em qual sentido que eles entendem isso? Não há acepção de pessoas. Que tem que amar todos, que Deus é bom, que se Deus deu para um, vai dar para o outro também. Não é nesse sentido que eles usam esse versículo? Que não há acepção de pessoas? Não é, na maioria das vezes? Mas olha o contexto que está escrito. Olha. Porém, glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu também e ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Em que sentido que não há acepção de pessoas? Que todos são iguais, que se não converter vai tudo para o inferno. É nesse sentido que o texto está se referindo. Que todo ser humano é igual, não tem gente melhorzinha que o outro. Entendeu? Então, os versículos lidos de maneira isolada, na maioria das vezes, embora eu vou ler muitos aqui isolados, mas eu já, quando eu estudei e preparei a palavra, eu não li ele isolado, eu estudei o contexto. Né? Então, primeiro, a depravação total do homem. Depravação total, parte 1 já foi ministrada, né? Agora eu vou ministrar a parte 2, mas vamos dar uma repassada. Então, veja bem, eu tenho 4 pés de manga, 5 pés de manga lá em casa, né? E 4 deles produz muita manga, e um não produz quase nada. E pergunto eu a você, aquele que produz pouca manga é menos manga do que os outros? Não. Não, ele simplesmente deve estar localizado num lugar onde deve ter uma rocha embaixo, sei lá, alguma coisa, você entendeu? Mas muda ele de lugar para uma terra bem boa mesmo, chamar um agrônomo, um especialista, e bota bastante adubo nele para ver se ele não vai dar mais fruto que o outro lá. Entendeu? Então o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: existe uma palavra, Deus é um Deus de graça. E quando nós falamos de graça, normalmente é correto a gente pensar na graça sobre o povo cristão, que Deus é gracioso, muito gracioso com o seu povo, isso é bíblico. Mas quando a gente fala de graça, tem um outro sentido também. Os dois está certo, mas um é num sentido, outro é numa situação, outro numa outra situação. Entendeu? É uma frase que os teólogos, os grandes teólogos usam muito. É chamada a graça comum. O que é graça comum? Graça comum é aquela que você pode ser filho do Hitler, você pode ser irmão do Hitler, você pode ser filho do Che Guevara, você pode não ser crente e nunca se converter, mas ainda assim tem uma medida de graça sobre a sua vida, que Deus freia um pouco e não deixa você fazer tudo o que você quer.
Entendeu? Então, se o Hitler, quantos o Hitler matou? 1.000, 2.000? Quero dizer, se não existisse essa graça comum, ele teria matado umas 10 vezes mais. A atrocidade dele seria muito maior. Entendeu? E se não existisse essa graça comum, vou falar uma coisa para você. Hoje talvez não, que a gente se converteu, mas antes de se converter, a gente seria também um Hitler. Entendeu? Igualzinho a ele. Porque se a gente não fez o que ele fez, é porque as oportunidades foram menores e porque essa graça comum não veio. Perdão, essa graça comum nos freou um pouco. Entendeu? Porque se você deixou de fazer o mal, de quem é a honra? É dele. É porque foi ele que impediu. Correto? Não foi você. E se você fez o bem, de quem é a honra? É dele. Porque não foi você que foi impulsionado para fazer aquela honra, foi ele. Entendeu? É assim. Então, o que acontece? Quem entender a Bíblia corretamente, ele vai chegar a um ponto que ele só tem duas opções. Ou ele desiste, fala, vou embora para casa, porque quem trabalha de graça é relógio, entendeu? Eu já vi que esse negócio aqui, nada vai ser honra para nós, a gente não merece nada, a gente é 0, nada, é X nada, entendeu? Então, acontece o seguinte, para que eu vou trabalhar então? Essa é uma opção. E a outra opção é você falar assim, nossa, mas esse Deus, ele é maravilhoso, e toda honra, tudo é ele que faz, e ele é bom demais, e eu tenho que servir a ele agora, e é só por amor, porque por outros motivos não adianta, porque não tem outro motivo, o único motivo é amor, entendeu? Aí você está começando a chegar no ponto que Deus quer, porque servir a Deus, não adianta servir a Deus, de qualquer jeito. Ah não, mas eu sirvo, mas faço bem feito, mas se fizer bem feito, mas com a motivação errada também não adiantou nada. Entendeu? Você pode até fazer bem feito, você pode servir a Deus e fazer até bem feito, e fazer até com excelência, mas se não foi por amor, não vai adiantar nada. Lá no final vai ser palha, feno e madeira. Entendeu? Então vai ser provado no fogo, na hora de passar no fogo, queimou, não passa. Entendeu? Então, o que acontece? Ah, pastor, é difícil para mim aceitar que eu sou igual ao Hitler. Entendeu? Até mesmo porque agora você é crente, lógico que não é igual. Mas estou falando, a nossa natureza era a mesma dele. Entendeu? E você acha, não, mas o Hitler era assassino. Né? Eu não. Eu quero dizer que todo ser humano é assassino. Entendeu? Mas eu prostituto nunca fui. Mas eu quero dizer que todo ser humano era prostituto antes de converter. Mas eu nunca mentira. Não, mas todo ser humano é mentiroso. Entendeu? Mas por quê? Por vários motivos, mas eu vou te dar um deles. A Bíblia diz o seguinte, que se você... e todo ser humano é pedófilo, viu? Entendeu? Todo ser humano. Porque sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se você pecar num dos mandamentos, você é réu de todos. Quer dizer, roubou um alfinete? Roubou um alfinete. É réu de todos, quer dizer, você não passou a ser só ladrão naquela hora, você passou a ser prostituto, mentiroso, pedófilo, você entendeu? Porque a Bíblia é clara, se você falhar em um, você é réu de todos. Então, se você falhar se você roubou um alfinete, você não tem jeito, é todo mundo igual, não tem diferença. Entendeu? A princípio não tem diferença. Agora não me entendam mal, é lógico que agora você converteu, alguns aqui tem muito tempo, já teve até uma boa transformação. Entendeu? Então, amém, já nem se compara mais com o Hitler, pelo amor de Deus, né? Mas tem uma coisa, a honra e a glória é de quem? De Deus, é Ele que está fazendo essa transformação na sua vida, não é você. Então não tem jeito, aqui a gente tem que se render totalmente, falar, Deus, eu me rendo. Você tem que se render, não pode se render 99%, você tem que se render 100%, tem que se render, Senhor, tudo é o Senhor, entendeu? Mas mesmo sendo tudo o Senhor, e parece que o meu trabalho, parece que de todo jeito a honra e a glória vai ser para o Senhor, quem quer trabalhar aqui para a honra e a glória e aí para o outro? Não, mas eu quero. Quando você conhecer a palavra verdadeira e conhecer o amor de Deus verdadeiro, você vai ter prazer de fazer e vai fazer por amor a Deus, entendeu? Eu falo para os irmãos, falando para o irmão, falei, os irmãos aqui são tão gente boa, que eu gosto tanto de estar junto com eles, eu por mim ficaria junto com eles o dia inteiro, entendeu? Agora, peraí, agora deixa eu dar uma alfinetadinha agora. Os irmãos são um monte de gente boa, tudo bem, eu concordo, e é verdade isso.
Mas peraí, comparado com Deus, você é muito gente boa comparado com Deus? Pô, se você que é muito, né? Comparado com Deus, você é nada. Eu já gosto tanto de estar com você, eu não vou gostar de estar com Deus? Eu vou abandonar Deus, vou me desviar? Quem entendeu a palavra de Deus nunca se desvia, não tem jeito. Você entendeu? Então quero repassar um pouquinho a respeito também da reforma, né? Que eu falei a respeito do início da reforma, para os irmãos entenderem, senão não vai entender a palavra. Então, irmãos, livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio o ser humano? Todo ser humano tem um livre-arbítrio. Você já ouviu essa história, né? É, quase isso. Todo ser humano nasceu com livre-arbítrio. Amém? Todo ser humano nasceu com livre-arbítrio. Mas acontece que Deus deu livre-arbítrio, liberdade de escolha. Aqui tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida. E você pode escolher. Isso é livre-arbítrio. Né? Você tem duas opções para escolher. E isso é livre-arbítrio. Então todo o homem nasceu com livre-arbítrio. Mas acontece o seguinte, ele perdeu o seu livre-arbítrio porque ele já fez a sua escolha. Entendeu? Ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. A hora que ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele virou escravo e virou filho do diabo. Entendeu? E ele não tem mais livre-arbítrio. Porque agora quem comanda, o escravo não tem livre-arbítrio, irmão. Escravo tem livre-arbítrio? Escravo tem liberdade? E a Bíblia é clara, ele virou escravo. Como é que escravo tem livre-arbítrio, irmão? Hein? Presta atenção aqui. Escravo tem livre-arbítrio? Mas a Bíblia fala o tempo todo que o homem virou escravo do diabo. Então como é que ele tem um livre-arbítrio? Ele nasceu com livre-arbítrio. Isso é uma coisa. O homem tem o livre-arbítrio, é diferente. Ele nasceu com livre-arbítrio, mas ele já fez a sua escolha. Entendeu? Ele já fez a sua escolha e não tem mais volta. Se tivesse volta, não precisava Jesus morrer. Não tem mais volta. Ele virou escravo, ele não tem mais poder de decisão. Ele morreu, o morto não pode fazer mais nada. Por isso que Jesus teve que morrer. Senão não precisava Jesus morrer na cruz. Então o que acontece? Esses dias, dia 31, agora de mês de outubro, completou os 500, foi o aniversário dos 500 anos da Reforma Protestante, correto? Esse aniversário ele é contado a partir do dia que Martinho Lutero fixou as 95 teses lá na Alemanha, no castelo de Wittenberg, né? Ele fixou ali as 95 teses no dia, no ano 1517, no dia 31 de outubro. Então, a partir desse dia começou a contar o dia da reforma. Então, quem deu início à reforma foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge, né, agostiniano, ele é nascido na Alemanha, por isso a reforma começou na Alemanha, né, e ele que deu início. Ele era um homem de Deus, assim, muito, como eu falei, esses dias ele era um homem de Deus muito eloquente, a presença dele era impactante, né, e depois veio, né, Martinho Lutero, ele morreu no ano de 1546. Mas aí depois veio, lógico, muitos outros teólogos, mas dentre esses muitos se destacou um homem chamado João Calvino. E João Calvino também era um grande teólogo, ele era contemporâneo de Martinho Lutero, mas ele era um pouquinho mais jovem. Ele morreu em 1564, 18 anos depois. Então ele era contemporâneo ali e tal, mas ele era um pouquinho mais jovem. O ministério dele durou um pouco mais. Então o que aconteceu? Então, Martinho Lutero era tipo Pedro, assim, a presença dele era impactante, era forte, juntava multidões, né? E João Calvino, a presença dele, os historiadores dizem que ele era um homem muito doente, entendeu? E ele não tinha presença física, é tipo Paulo. A Bíblia diz que Paulo, as cartas eram fortes, mas a presença era fraca, entendeu? Mas as cartas eram fortes. Paulo era um intelectual. Lutero também era um grande teólogo, mas Calvino, ele era um mais intelectual, tipo Paulo, assim. Então o que aconteceu? E ele, como era um pouquinho mais jovem, ele veio um pouquinho depois, ele morreu 18 anos depois de Lutero. Então ele acabou aperfeiçoando, vamos dizer assim, eu não diria aperfeiçoando, porque aí parece que a reforma, a palavra
Lutero não era boa, não diria aperfeiçoando, ele começou, ele sistematizou, ele colocou método ali, ele organizou melhor ali, né, aqueles ensinamentos de Lutero, né? E aí então ele ficou conhecido como um grande teólogo, né? E até a ponto de ter aquela disputa, né, se é calvino ou arminiano, né? Então fica essa coisa. Então muitos pensam que é uma disputa entre duas pessoas, né? Calvino, né, e Armínio, mas não é, entendeu? Não é, porque inclusive essa depravação total é o primeiro ponto do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo, esse é o primeiro. Então, mas muitos pensam que, a maioria pensa que os 5 pontos do calvinismo, quem inventou foi Calvino, e não foi, né? E eu vou explicar então isso, não foi Calvino. Então, bem, aí morreu esses 2 grandes homens de Deus, e aí veio, ele não é tão assim mais novo, mas se já era nascido não sei, mas com certeza não tinha o ministério ainda, porque aí veio então esse tal de Armínios. Esse já não dá nem para dizer que era contemporâneo, se era nascido quando eles morreram, eu não sei, mas pelo menos o ministério veio depois, né? O ministério veio depois porque esse Armínios, ele morreu em 1609, então já, né, uns 50 anos depois, né, do Calvino, né, quase aproximadamente 50 anos ali, e uns 70 depois de Lutero. Então veio esse Armínios e ele era um grande homem de Deus também, né? Ele era também reconhecido como um grande homem de Deus, a palavra dele, os ensinamentos eram bons, ele era um grande mestre também, ele era um grande teólogo também. Só que ele começou a ministrar algo que, para ser salvo, precisava de obras e precisava perseverar até o fim. Começou a ministrar isso aí. E aí o que é que aconteceu? Aí o tempo foi passando, e morreu também esse Armínios. Morreu também, 1609. Só que os discípulos desse Armínio estavam criando confusão, entendeu? Por quê? A sua grande maioria pregava que você não perde a salvação, pregava a depravação total, a predestinação e essa coisa toda. E esse Armínios, e os discípulos de Armínios, então, chamado de hoje de os armenianos, então esses discípulos de Armínios, eles estavam pregando essa coisa, estava dando confusão. Então o que é que fizeram? Aqui está o ponto importante, irmãos, presta atenção nisso aqui. Aqui está o ponto importante. No ano de 1618, já tinha morrido os 3, né? Já tinha morrido os 3. No ano de 1518 foi feito o Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort, uma reunião feita na Holanda, né? Calvino era francês, né? Esse Armínios que era holandês, mas ele já tinha morrido. Mas os teólogos que fizeram esse Sínodo de Dort na Holanda para resolver aquela questão, se Armínios está certo ou se Calvino está certo, entendeu? Para resolver aquela questão. E sabe quanto tempo durou esse Sínodo de Dort? Sabe quanto tempo durou? Durou 7 meses. Começou em 1618, terminou em 1619. Esse Sínodo de Dort teve 164 sessões, num período de 7 meses. Foram convidados 184 teólogos de toda a Europa. Foi convidado mais 18 pessoas, representantes, um de cada país, entendeu? Todas essas pessoas tinham direito a voto, 164 sessões, 7 meses estudando, chegaram a uma conclusão. Sabe qual foi a conclusão que chegaram? Chegaram à conclusão que Armínio era herético, era heresia o que ele pregava.
Era heresia. Chegaram a essa conclusão nesta reunião. Então não é uma disputa de um homem, os dois já tinham morrido. Os dois já tinham morrido. Uma reunião de teólogos mais um representante de cada país. 7 meses de reunião, 164 sessões. Agora eu quero aproveitar aqui, não tem muito a ver com a pregação de hoje, mas eu quero aproveitar aqui para falar uma coisinha. Os teólogos de hoje, quando se reúnem, irmãos, se reúnem para a igreja crescer, para aumentar o império deles, para arrumar dinheiro. Naquele tempo ele se reunia 7 meses, irmãos, para decidir a palavra correta, para estudar a palavra, para o temor de não estar pregando a palavra errada. Você viu como o evangelho mudou? Oh, meu Deus do céu. Você entendeu? Chegaram a essa coisa. Agora, li também que Armínios, antes dessa reunião, quando ele ainda era vivo, já tinha sido proibido de entrar na França, porque ele já era considerado por muitos como herético. Entendeu? Porque esse negócio de perder salvação, quer dizer, a princípio a única diferença que tinha na pregação dos outros e a de Armínio era só essa, que o crente perde a salvação. Era só essa, que tinha que perseverar até o fim e tinha que ter obra para ser salvo. Só que essa discordância, ela desencadeou em mais um monte. Porque se você crê que perde a salvação, então você já não crê pela graça. Se você crê que perde a salvação, você já não crê na predestinação. Se você crê que, sabe, aí já acabou. Você entendeu? Uma coisa acaba, por isso que às vezes para poder explicar para vocês que não perde a salvação, eu não posso falar só de salvação, eu tenho que falar de um monte de outras coisas para cercar o contexto ali. Prestou atenção? Por isso, só por isso. Então o que acontece? É uma coisa muito séria isso, porque essa questão aí, depois, lógico, que alguns discípulos de Armínios, eles não pararam de pregar, mesmo com a decisão lá do Sino de Dort. E eles continuaram pregando. Então, o arminiano sempre existiu, mas era uma porcentagem menor. Agora, que veio se disseminar e que ficou uma coisa enorme, foi através da Assembleia de Deus. Né? Mas as Assembleias de Deus, se a gente for pensar em nós aqui, eu tenho 60 anos, você tem 22, outro tem quanto, é velha para burro, né? 100 e poucos anos tem a Assembleia de Deus. Mas se você for pensar na história da humanidade, só de Cristo para cá são 1900. Então, nesse sentido aí, a Assembleia de Deus ficou nova. Prestou atenção? Ficou nova, é coisa nova. Então, nós não podemos abandonar 1900 anos de história da igreja para pegar esse modismo. Então, esse negócio aí de perder a salvação é um modismo também, se for pensar bem, que veio a ter essa ênfase tão grande, né? É meio que um modismo, é uma coisa nova, é uma coisa recente, nós não podemos abandonar. Irmãos, vocês estão aqui aprendendo comigo aqui, então ou não estão? Então é errado eu aprender com outros homens que vieram antes. Eu não tenho que aprender. Lógico que a nossa base de fé é a Bíblia. Lógico que o nosso fundamento principal é a Bíblia. Mas eu tenho que estudar, eu tenho que procurar o que outros homens de Deus que vieram antes de mim pensam. Amém? Você não está aqui para aprender comigo, então eu tenho que aprender com outros homens também. Então, o que acontece? Homem que não nasceu de novo, ele é inimigo. Então, como que um inimigo vai querer o outro inimigo? Não tem jeito. Você convidaria seu inimigo a ir ter comunhão com você, para ir comer na sua casa? Quem convidaria? Seu inimigo, mas ele é inimigo mesmo. Porque o que acontece? O juízo de Deus, ele já foi emitido lá no Éden. É lógico que o juízo final ainda não. O juízo de Deus já foi emitido lá no Éden, o juízo de Deus está sendo emitido aí o tempo todo. A Bíblia diz que Nabucodonosor, Deus levou Nabucodonosor lá matou metade do povo de Israel lá e levou outra metade cativo lá, e aquilo lá era o juízo de Deus. Agora o juízo final ainda está por vir, mas o juízo de Deus já foi emitido lá no Éden. O homem pecou, né? E quem lançou o juízo ali não foi o diabo, foi Deus. Então o homem, ele se tornou inimigo de Deus, porque foi Deus que deu o veredito. É mais ou menos o seguinte: o cara foi lá no juiz, e o juiz
bateu o martelo, 50 anos de prisão. E o que você fica com raiva? De quem que você fica com raiva? Do juiz. E o juiz era Deus. Foi ele que bateu o martelo, foi ele que determinou, pecou, tem que morrer. E aí, se alguém falar para você que você tem que morrer agora, porque você falou para ele, você falou para ele, chama ele de bobo e falou, agora você tem que morrer. E aí, o que você acha? Vai ser seu amigo esse cara? Entendeu? Foi Deus que falou, pecou, tem que morrer. Então, o juízo de Deus já foi emitido ali. Entendeu? Então, por isso, o homem, ele se tornou inimigo mortal de Deus. Olha o que diz ali Romanos 7, 8, 9. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo por isso pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem não é salvo, quem não nasceu de novo, ele não tem como agradar a Deus. Ele não tem como servir a Deus, ele não tem como fazer alguma coisa de bom. Inclusive, eu queria dizer uma coisa para vocês. Nós temos uma ideia de que a gente se arrepende e fica bonzinho, e aí o Espírito Santo vem e você recebe ele. Não. A palavra diz assim, arrependei-vos e recebeis o dom. Então dá essa impressão mesmo. Por quê? Porque não dá para escrever as duas palavras junto no mesmo espaço. Você entendeu? A lei da física, não cabe as duas coisas no mesmo espaço. Então arrependei-vos e recebeis o Espírito. Mas essas duas coisas, elas acontecem junto. Se eu tiver que virar bonzinho para receber o Espírito, isso não é impossível. Porque é o Espírito que nos transforma. Então não tem como eu ficar bonzinho primeiro, me arrepender primeiro, para depois receber o Espírito. Então essas coisas acontecem junto, porque é o Espírito que faz essa obra em nós. Entendeu? Não tem como eu ficar bom, ser transformado, para depois receber o Espírito, se é o Espírito que me transforma. Entendeu? Então não existe isso. Então o homem não tem como ele aceitar Deus. Então não é errado totalmente nós dizemos que aceitamos a Deus. Não é errado. Mas é que Deus que nós escolhemos a Deus. Porque Deus, nós escolhemos mesmo a Deus, nós temos que escolher a Deus, mas nós só escolhemos Ele porque Ele nos escolheu primeiro, e antes da fundação do mundo, e a Bíblia é bem clara. Ministrei aqui sobre a predestinação, ministrei aqui dezenas de textos que deixam bem claro que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, entendeu? E aqueles textos de Armínio, que parece que perde a salvação, eles são muitos, e parece mesmo, eles parecem que perdem mesmo, os textos são bem ali convincentes, mas se você for estudar eles bem, você vê que fora de contexto parece, mas se for levar para o contexto, né, você percebe que não é bem isso, entendeu? Agora tem os textos lá sobre a que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, que eles são tão claros, mas tão claros, né, que eu li aqui esses dias, umas dezenas deles, que não tem como. Tem textos que são tão claros que não tem como o contexto dizer outra coisa. Não tem como, né? Então, vós, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito, então ninguém pode se arrepender antes de ter o Espírito. Ninguém pode se arrepender antes de ter o Espírito. Romanos 5... 10 e 11, porque se nós, quando inimigos, olha, presta atenção nisso aqui, presta atenção, se nós, e não é no singular, é no plural, nós, é todos, se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, quer dizer, a cruz reconciliou, quem que precisa ser reconciliado? Quem é inimigo. Se nós, como inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? Então, quer dizer, se você foi reconciliado com Ele, quando você era inimigo, agora que você foi reconciliado, agora que você é filho dele, Ele vai deixar você para o inferno. Bonito isso, né? Entendeu? E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebes. Efésios 2,16. Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, a cruz destruiu a inimizade, né? Deus tinha que morrer para desfazer essa inimizade. Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que não é nascido de novo, ele não só é amigo do mundo, como ele é o próprio mundo. Entendeu? Então, como é que ele não é inimigo de Deus? Ele é inimigo de Deus.
Entendeu? Como é que o inimigo vai se arrepender? Não tem jeito. Como é que o inimigo vai querer o seu inimigo? Hebreus 10, 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, aqui não é a salvação. A pessoa pensa, ele recebeu a salvação, tá vendo? Ele pode perder. Ele recebeu o conhecimento da verdade. Ele não recebeu a salvação. Irmãos, alguém que não é salvo pode conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e pode vir no culto de manhã, de tarde, de noite, e pode pregar e ser um grande pregador? Pode ou não? Pode. Pode ou não? Espera aí. Judas era um grande pregador. E tantos outros que eu poderia citar. Expulsava demônio e tudo. E era apóstolo e tudo. Então, a pessoa teve o conhecimento. O conhecimento é uma coisa, a salvação é outra. Conhecer a palavra é uma coisa. Entendeu? Outra coisa é nascer de novo. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação, horrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivos, prestes a consumir o seu adversário. Aquele que vive na prática do pecado, ele é adversário de Deus. Adversário também pode ser traduzido como inimigo, viu? Entendeu? Inimigo. Então, aquele que vive, ele pode frequentar a igreja, mas se ele pode vir na igreja, ele pode ser até um pregador, mas se ele não obedece a Deus, ele é um adversário, ou pelo menos não se empenha em obedecer, ou pelo menos quando ele desobedece, ele não se arrepende logo em seguida, ele é um adversário de Deus, e adversário inimigo também pode ser traduzido como inimigo. Todo homem natural é inimigo de Deus. Todo homem natural é inimigo de Deus. João 15, 14. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu mando. Aquele que não faz o que Deus manda é inimigo de Deus. Agora, lógico que os amigos de Deus, os crentes, eles não fazem totalmente o que Deus manda. Mas eles têm a vontade de fazer. E quando não faz, também se arrepende e estão lutando, que é o nosso caso, amém? Entendeu? Então, a Bíblia é clara. Quem é de Deus não vive na prática do pecado. Ele peca, mas o pecado não é proposital, é acidental. Ele não é proposital, entendeu? Ele é acidental. Então quem vive na prática do pecado não nasceu de novo. Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Entendeu? O homem, ele é inimigo de Deus, ele sabe que Deus vai vir um juízo, mas já que o juízo não vai vir logo, já que as consequências não vai vir logo, então vamos fazer o mal. Entendeu? Vamos fazer o mal, que o mal é bom. Que lógico que o mal não é bom, mas os inimigos de Deus, eles têm essa ideia. Agora aqui, então nós já passamos para o outro princípio. O terceiro princípio, que nós acabamos de ministrar, então, o homem é inimigo de Deus, mas ele é inimigo mortal. Então, um inimigo não pode escolher o outro inimigo, ele tem que ser reconciliado. Então, é Deus que nos chama, Deus faz a obra nas nossas vidas, primeiro, para depois você, então, ceder. Quarto princípio, os mortos não podem fazer nada, nem por eles e nem pelos outros. Amém? Nem por eles, nem pelos outros. O que acontece? Então, os católicos oram lá pelos mortos. O São João, São Pedro, os santos lá, para fazer alguma coisa por eles. Eles não podem, eles estão mortos. O morto não pode fazer nada para os outros. Mas você precisa entender uma coisa: o morto não pode fazer nada para os outros, muito menos por ele. Ele não pode fazer nada. Então eu quero perguntar a vocês: uma criança, ela pode, agora eu estou vindo para o natural. Uma criança, ela pode fazer alguma coisa para nascer? Ela tem alguma participação no seu nascimento? Você pode dizer assim: pastor, os médicos comprovam que é o seguinte, a criança na hora de nascer, ela faz força, ela ajuda ali na hora de nascer. Eu não estou falando disso. Para Deus, o nascimento da criança é no dia que ela foi concebida. Entendeu? Não é no dia que ela vai sair da barriga da mãe. O dia que ela foi concebida ali já é uma vida. Entendeu? É naquilo ali. E ela pode fazer alguma coisa para ser concebida? Ela tem alguma participação? Não tem. Mas depois que ela foi gerada na barriga da mãe, aí há controvérsia se pode ou não pode. Eu acredito que ela deve ter alguma participação sim ali, né? Que ela ajuda na hora de nascer, pode ser, né? Mas vamos lá. Mas depois que ela nasce, agora o que falta? Ela ganhou a vida é um dom de Deus.
É de graça, ela não fez nada. Agora tem que ver o que ela faz dessa vida. Agora tem que crescer um menino inteligente, tem que crescer um menino obediente, tem que se alimentar bem para crescer saudável e tem que ter a se alimentar de educação também para ser alguém, uma pessoa decente, uma pessoa educada. Amém? Amém? No sentido espiritual, a mesma coisa. O morto não pode fazer nada nem para os outros, nem por ele. Então, o dom da vida, nos dois aspectos, tanto no sentido físico como no espiritual, o dom da vida é um presente de Deus. A palavra já diz, dom é um presente, é o dom da vida. Entendeu? Então, a vida, a pessoa nasce espiritualmente, ela não teve participação nenhuma, porque um morto não pode fazer nada, vírgula nada, vezes nada. Entendeu? Ela não teve participação nenhuma. Agora, depois que ela nasceu espiritualmente, aí sim. Agora, você é responsável pelos seus atos. Entendeu? Agora, você é responsável. Tem até um texto que fala que o pecado do tempo da ignorância Deus esquece. Quer dizer, Deus esquece, mas o homem não esquece. Se quando você não era crente, você devia para o cara lá, você pode arriscar, ele te dá um tiro no caminho e ele te matar. Entendeu? Deus esquece, mas o homem não esquece. Então tem consequência. O que nós fizemos no mundo tem consequência, mas Deus esquece. Ele vai começar a contar a partir do dia que você nasceu espiritualmente. Aí você é responsável pelos seus atos. Entendeu? Agora, o que a gente fez antes, Deus esquece. Está perdoado, mas o homem não esquece não. Então tem consequência também. Tem consequência. Então, ó, Gênesis 3,19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que a tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Eclesiastes 3,20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quer dizer, todos vão para o mesmo lugar. Vão para o pó. Entendeu? Se não tiver nascido de novo, vão para, né, o corpo vai para o pó e a alma vai para o inferno se não escolheu Deus, e se escolheu Deus vai para o céu. Efésios 2,5. Estando nós mortos em nossos delitos, preste bem atenção, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente, são tão claros os textos da vida, ele nos deu vida. Entendeu? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, meu Deus do céu. Como é que pode perder salvação, Senhor? Efésios 2,5. Ele, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Romanos 8,8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, como é que o homem natural não pode agradar a Deus? O homem natural não pode fazer nada de bom. Por quê? Porque o homem natural ele está morto para Deus. No sentido espiritual, ele está morto, por isso que ele não pode agradar a Deus, não tem como. Ele pode fazer as coisas naturais, porque ele é um homem natural, ele tem um cérebro e tal. Mas agradar a Deus, as coisas de Deus, ele não tem o entendimento. Entendeu? E ele nunca vai poder agradar a Deus. E essa coisa, eu me arrependo, Senhor, agora o Senhor está feliz comigo, manda o Espírito Santo, me enche agora. Nasci de novo agora, porque eu me arrependi. Você entendeu? Então, tudo é obra do Espírito, é obra de Deus. Mas existe uma coisa lá dentro do nosso coração batendo. É o capeta. É o capeta que diz, imagina que você não é nada, você é um pouquinho melhor que aqueles outros ali. Entendeu? Aí fica difícil para a gente crer na salvação, na não perda da salvação. Porque você acha que você é um pouquinho melhor, você acha que você está aqui porque você é um pouquinho melhor, ou é menos pior. Você acha que você está aqui por isso. E se você acha que você está aqui porque você é um pouquinho menos pior do que o outro, você está aqui porque você é bom. E se você é bom, você não precisa de Deus. Deus veio para os doentes, não veio para o são. Entendeu? Os doentes não precisam de médico, o são não precisa de médico. Entendeu? Como é difícil a gente se render 100%. O ser humano, ele se rende 10%, ele se rende 90%, ele se rende 70%, ele se rende 80%, até 90%, até 99% ele vai, mas 100% ele não vai. Ele não vai. É uma coisa difícil. Se render 100%. A obra é Deus. E agora eu sirvo a Deus por quê? Eu sirvo por temor, eu sirvo por gratidão, eu sirvo por um monte de coisa, mas o motivo principal é só por amor mesmo, porque o que vai permanecer é só o amor. Então, quando você tem um entendimento correto da palavra, você vai servir a Deus da maneira correta. Você vai servir a Deus. A pessoa que não tem entendimento da palavra, ela serve a Deus, mas ela não serve a Deus com a motivação 100% certa.
E se você servir a Deus, fizer a obra de Deus, com a motivação não está 100% certa, vai chegar na hora o fogo, vai provar lá se é ouro, prata, ou pedra preciosa, ou palha, feno e madeira. O que vai provar ali é a motivação dos corações. É a motivação. Aquele texto de Coríntios que fala que o fogo vai provar, aquilo ali não vai ser chamado ímpio. Aquilo ali vai ser chamado só servos de Deus. Lá está falando de servos de Deus. Só servos de Deus que fazem o bem vai ser chamado ali. E o que vai ser julgado ali? Não vai ser julgado se você fez o bem ou o mal. Todos que vão estar ali fizeram o bem. O que vai ser julgado é quem fez com a motivação correta e quem fez com a motivação errada. É só isso. Vai ser julgado ali. Porque todos lá são servos de Deus naquele texto. Irmão, você pode dar de 10-0 na Madre Teresa de Calcutá, irmão. Nas obras, você pode dar de 10-0 na Madre Teresa de Calcutá. Se não foi feito por amor, vai tudo por água abaixo. Entendeu? Se não foi feito por amor, sem querer nada em troca. Amor é aquilo que você faz sem querer nada em troca. Né? Não, eu só faço por aquilo que ele já fez por mim. Prestou atenção? Eu não preciso mais nada, Senhor. Só o que o Senhor já fez por mim, pode deixar que eu vou fazer agora por amor. Você entendeu? Então, é só isso que vai permanecer. Então, sabe, ser cristão vai muito além de vir para a igreja, de fazer coisas bonitas, de pregar uma boa palavra, vai muito além, irmãos. Ser cristão, ser um vencedor, e para a glória, estar do lado do Senhor, entendeu? Vai muito além do que é pregado por aí, desse cristianismo barato que existe por aí. Vai muito além. Não, é isso que a gente precisa entender. Minha maior alegria, chegar lá no céu e encontrar com o Senhor e o Senhor falar. Aliás, essa não é a minha maior alegria, acho que essa é quase praticamente a única alegria. Entendeu? É chegar lá, não é a maior, sim, tem outras, mas nem se compara. Né? Chegar lá e o Senhor falar, olha, fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Essa é a minha principal alegria. E a segunda é ver os irmãos chegando também. Aqueles ali também foram fiéis, eu não estava com você lá. Entendeu? Ver os irmãos lá. Né? Glória a Deus. Pessoa chegar lá no céu, foste fiel no pouco, no muito te colei. Isso não vai acontecer, lógico que isso é impossível. Né? Chegar lá foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Cadê os meus irmãos? Ah, não, foi tudo para o inferno. Isso é impossível. Porque aí eu iria também, porque ia falar, peraí, mas a tua palavra está errada então, porque não funcionou, né? Isso não vai acontecer. Mas já pensou que decepção? Entendeu? Então, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Gênesis 8:21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o ser vivente como fiz. Agora, né, o seu desígnio é mau desde a sua mocidade. Desde que nasceu, desde o ventre. O desígnio é mau. Tem jeito, o homem é mau, não tem jeito. Dá para você entender, pastor, mas isso é forte, você falar que o homem é mau, o homem é inimigo de Deus, que o homem, nós éramos tudo igualzinho o Hitler. Eu não quero saber se é forte, se é fraco. Eu não estou aqui para pregar nem palavra forte nem fraca. Eu estou aqui para pregar a verdade, a palavra de Deus. Pronto. Acabou? Entendeu? Jó 4:17-21. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Quer dizer, os anjos não são perfeitos. Olha isso, uma coisa que você aprendeu. Não? Quanto mais àqueles que habitam em casas de barro, cujos fundamentos estão no pó e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Irmãos, agora, tem aqueles que concordam que o homem não nasceu de novo. Enquanto ele não nasceu de novo, ele é igual ao animal, ele não merece nada, a salvação é de graça, mas depois que nasceu de novo, aí agora eu sou o cara. Entendeu? E também não é bem assim, entendeu? Você melhorou graças a ele. Se você está de pé, é ele que te sustenta.
responsáveis pelos nossos atos. Essa parte é um pouquinho difícil de entender. Como que ele é que faz tudo, mas mesmo assim eu sou responsável pelos nossos atos? Essa parte é um pouquinho difícil de entender. Mas como que ele me escolheu desde a fundação do mundo, mas mesmo assim eu também tenho que escolher ele? Como? Prestou atenção? Essa parte é um pouquinho difícil de entender. Mas como ela é tão clara na Bíblia, tem que obedecer mesmo sem entender. Entendeu? Agora olha ali, ó, Salmo 58, 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Desde a sua concepção. Não é do nascimento não, viu? Os ímpios, eles desviam-se desde a sua concepção. Olha aqui, ó, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quer dizer, o coração do homem, ele fica em desespero para te enganar. Teu coração, ele fica desesperado. Irmão, é o meu coração, eu vou seguir o meu coração, e o meu coração mandou, eu vou, entendeu? Tá bom, vai para ver que é onde você vai parar. O coração é desesperadamente corrupto, ele entra em desespero para nos enganar. Romanos 3, 10 e 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, e todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, ele não está se referindo que todos são iguais, no sentido de que tem que abençoar todos, que todos são bonzinhos, não, o texto lá está se referindo, todos são iguais, que todos são pecadores e vão para o inferno, tanto o judeu quanto o grego, se não se converter. É nesse sentido que ele não faz acepção de pessoas. Entendeu? Pelo menos é o contexto que está lá, esse versículo aí. Entendeu? 1 Coríntios 2, 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito. Amém?